Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela Del Lama, eu sou arquiteta e designer de móveis. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como funciona a minha profissão e qual que é o meu processo de criação. Vamos começar então do começo. Qual que é o papel de um designer? O que um designer faz? Nós sabemos que a sociedade é composta por diferentes tipos de profissões, de pessoas, de cultura, de valores. Então, qual que é o papel do designer nisso tudo aí? É contribuir, é agregar, é compreender e facilitar o meio que essas pessoas vivem. Nós podemos dividir o design em empresariais, em industriais, residenciais ou até numa escala maior, urbana. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de um projeto que eu fiz e qual foi o meu processo de criação, o que eu fiz para chegar no resultado final. Vamos lá? A primeira coisa que nós temos que pensar é qual será a função do meu objeto ou do meu móvel. Para ficar mais fácil, eu penso em verbos. Por exemplo, este móvel será para sentar. Este móvel será para deitar, para decorar, para iluminar, para armazenar. Aí você escolhe a função que você quer usar ou as funções que você quer usar no teu objeto. Depois que eu escolhi os verbos, eu parto para o conceito. O que é o conceito? São as definições e o encaminhamento da forma-função no meu objeto. Para o meu móvel, eu pensei nos verbos apoiar, sentar, armazenar e comer. Ou seja, é um móvel multifuncional, com várias funções. Baseei meu conceito nas formas geométricas que eu vi aqui em casa. Nas portas, nas janelas, mesa, cama, nichos. Eu queria um móvel claro, limpo, racional. Eu optei então pelo uso de módulos. Vai aparecer aí na telinha. Agora as perguntas que sobraram na minha cabeça eram: como que eu vou incorporar as funções, os verbos, né, que eu tinha escolhido nesses módulos? Como que eu vou unir esses módulos num só objeto? O próximo passo são as referências. Sim, gente, referências são muito importantes no processo de criação. Consumam à vontade. Hoje em dia a gente tem vários tipos de plataforma digital, de sites, de redes sociais que ajudam a gente nesse processo aí de criatividade, né? E nos dão inspiração também. Então pode usar à vontade. Quanto mais conteúdo vocês consumirem, mais ideias vocês vão ter. Confia em mim. Eu vou mostrar agora para vocês algumas das referências que eu usei no meu projeto, que eu achei bacana, que me inspiraram, que me afloraram a minha criatividade. A partir daí, eu começo o meu processo de criação. É quando entram os croquis. E o que são croquis? São desenhos, esboços, rabiscos de ideias que você tem e coloca no papel. E eu te aconselho, leve sempre um bloquinho junto com você. A gente nunca sabe quando vai baixar uma ideia, quando a tua criatividade aflora do nada. Então eu sempre carrego um comigo na bolsa. Um bloquinho branco vira teu melhor amigo e não tenha medo de rabiscar, tá? Mesmo que para você fique feio,
é onde a gente consegue enxergar muita ideia que está passando na nossa cabeça, tá? Então, tem muita coisa que a gente aproveita, tem coisa que a gente não aproveita, mas isso é uma parte muito importante do nosso processo de criação. E o processo de criação, gente, ele é demorado, ele é longo. Você vai rabiscar e desrabiscar várias vezes até você chegar num resultado final, que é o resultado que você gostou. É importante também trabalhar com a volumetria, é quando a gente começa a fazer as maquetes físicas. No começo do processo de criação, você não precisa usar material caro não, viu? Não precisa fazer corte a laser, não precisa de nada disso. Então, o que eu posso usar? Bom, você pode usar caixas de sapato e aproveitar o papelão, folhas rabiscadas, canetinhas, canudos, palitos de dente, qualquer coisa que você tiver. Você pode cortar, colar, dobrar, desdobrar, rabiscar, o céu é o limite. É a hora de usar a criatividade. Mas não podemos esquecer de usar junto com a maquete o escalímetro. Qual que é a função do escalímetro? É medir, conceber desenhos em escalas ampliadas ou reduzidas. Ele nos auxilia a pensar e enxergar as medidas e as proporções do nosso projeto. Existem também as maquetes eletrônicas, que nada mais é do que uma maquete virtual, feita pelo computador e com uso de software. Para design de interiores, nós temos alguns softwares que são mais usados. É o Promob, o SketchUp e o AutoCAD. Pessoalmente, eu gosto mais do SketchUp. Eu acho mais fácil de usar e de modelar também. Cada artista tem o seu processo de criação. Eu gosto de fazer essas 3 coisas que eu acabei de explicar para vocês. Primeiro, croquis. Em segundo lugar, a maquete física. E em terceiro lugar, a maquete eletrônica. É com a maquete eletrônica que a gente passa com precisão milimétrica as medidas para a pessoa que vai fabricar o nosso objeto, o nosso móvel. É muito importante você detalhar o seu objeto, o tamanho dele, o ângulo que ele vai ficar, os vãos que ele vai ter. Por exemplo, nesse meu objeto, eu tive que calcular todas as alturas dos módulos, porque se eu estou usando uma parte dele para sentar, ele tem que ficar na altura de sentar e não fora do padrão, senão fica desconfortável, senão ele não vai ter a mesma funcionalidade que uma cadeira, entendeu? Então, por isso que é muito importante detalhar os tamanhos certinhos. Imagina se, no caso, eu usei o marceneiro. Se o marceneiro faz com as alturas erradas, se eu passo as alturas erradas para ele. Tudo que eu pensei, tudo que eu calculei para o meu objeto, sai por água abaixo. Então, não se esqueçam disso. O próximo passo é definir a materialidade do seu objeto. Isso é, que materiais eu vou usar para fazer o meu objeto? É muito importante a gente definir isso daí antes, porque nós temos que procurar um profissional adequado para fazer ele, né? Tem marceneiros, vidraceiros, serralheiros, entre muitos outros. Para o meu projeto, eu optei pelo uso de madeira MDF, de cilindro inox, parafuso de cabeça chata, cola incolor de madeira e fita adesiva colorida própria para acabamentos em madeira. E esse foi o resultado. E essas são algumas funções do móvel.
Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho de como é a minha profissão, como funciona o nosso processo de criação. E vou deixar agora para vocês alguns sites, algumas páginas de Instagram que eu sigo e adoro. São ótimas para trazer inspiração e aflorar nossa criatividade. Obrigada!